Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos com você nesta segunda-feira com o programa Palavra Rema. É um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui para juntos estudarmos e aprendermos a Palavra de Deus. Queridos, e eu quero convidar você para estar comigo nesta meia hora. É muito rápido, é meia hora. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus. E para fazer esse programa comigo, hoje eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, querido. Cada dia que passa, a gente vai crescendo no conhecimento. Isso nos dá prazer e eu estou muito feliz de estar com você, amigo. As pessoas têm nos falado nesse programa e eu repito, divulgue esse programa, Palavra Rema. Aí depois não adianta dizer que o pastor não lê a Bíblia. Aqui no Palavra Rema é estudo da Palavra de Deus, versículo por versículo. Amém. E vamos junto com você. Então eu quero convidar você para pegar caneta, papel, para junto estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir um intervalo. É tempo de você pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já com o estudo do programa Palavra Rema, e hoje continuando o livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olá, queridos. Como sempre, estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Já viemos há algum tempo aí, algumas semanas, estudando o livro de Mateus. E nós vamos estudar versículo por versículo. Se você perdeu algum programa anterior, está nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. O endereço o Yarley vai colocar aqui embaixo da nossa rede social. Se você puder ir lá, se inscrever, curtir, seguir dentro das redes sociais, você não lhe custa nada e você está nos ajudando, divulgando a palavra de Deus. Queridos, nós terminamos a semana passada, Mateus capítulo 5, e nós lemos o versículo 26, agora nós vamos ler o 27. Nós estamos aí falando em Mateus capítulo 5, eu tenho procurado falar sobre isso, que é a constituição do reino aqui na terra. Jesus estava começando o seu ministério, no início do seu ministério. Ele foi para um monte e foi o monte da bem-aventurança, deu a constituição do seu reino. E ele está falando isso aqui sobre caráter cristão, sobre Cristo e a lei, sobre relacionamento entre os cristãos, sobre a restituição e a oração. Ele vem falando sobre assuntos do reino, ou a lei do reino, que é a lei tem a sua Constituição, seus artigos, e ele está falando aqui os artigos do reino. Então, no versículo 27, pastor Carlos Leite, o que diz aí? Aqui o Senhor Jesus, ele vem falando sobre o adultério, vem falando sobre a relação sexual ilícita, pastor. Pode ler o 27, então? Sim, 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Pega aí Êxodo capítulo 20, versículo 14. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, a minha versão diz. Que é aos antigos? É sobre a lei mosaica, ou sobre a lei de Moisés. Lembra que o livro de Mateus ele está sendo escrito para cristãos judeus. Então, cristão que conhece a lei. E Jesus está falando aqui para conhecimento da lei, fariseu, saduceu, acho que conhecia a lei. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito lá na lei de Moisés. Não adulteraste, que é o 7º mandamento. Que o que foi dito lá em Êxodo capítulo 20 e o versos 14. Êxodo 20 e o verso 14. O que está aí? Exatamente isso. Depois de não matarás, vem o não adulterarás, versículo 14. E o Deuteronômio 5 e 18.
Quer dizer, então ele está falando sobre o Pentateuco, ou o livro de Moisés, muito conhecido entre os judeus, e Jesus vai começar agora a trazer o seu ensinamento. O ensinamento de Jesus. Então ele fala sobre a lei e vai falar o que é lei e o que é graça. Quer dizer, o ensinamento de Jesus vai muito além da lei. Né? Nós vimos no anterior sobre o matar e como é que foi a graça, vem muito mais pesado do que a lei. Olha só, você pensar, o que está em Deuteronômio 5:18? Aqui, pastor, é a repetição dos 10 mandamentos. É a mesma coisa. Vamos lá em Êxodo. E aqui no versículo 5:18. Está escrito também, não adulterará. Então a lei dizia, não adulterarás. E Jesus disse, olha, vocês ouviram o que foi dito na lei, ou na lei de Moisés, foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí ele vai dizer agora a lei dele, agora a lei do reino. Como é que funciona? A lei da terra, aquela lei de Moisés, e como é que funciona na lei do reino, pastor Carlos Leite, que é Mateus, capítulo 5, versículo 28. A lei do reino, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja bem, a lei você tinha que cometer o ato. A lei vinha no ato. Jesus vem na mente. A lei era só, o adultério era só no ato. A lei, no momento, condenava o homem de olhar para a mulher. Mas você não vai adulterar. Jesus não. Aquela lei que Moisés deu foi a lei da carne. É a lei no ato, olha só. É a lei do espírito. Eu, porém, digo, a frase não nega que a lei de Moisés se leva em conclusão que só poderia ser feito por Cristo. O antigo pacto assinalou o caminho do novo pacto, que chegou com Cristo. Quer dizer, agora Jesus diz, eu digo novo pacto, agora o novo pacto como é que funciona? Qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, se olhar para cobiçá-la, olhar para ela com intenção, o que ele diz que é para cobiçá-la? Quer dizer, olhá-la com um intenso desejo sexual. Você olhar para a mulher quer dizer, já em seu, aí Jesus continua, já em seu coração cometeu adultério. O Senhor se dirige à raiz do pecado, que é num coração mau. A cruz é a única resposta. Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência, Deus está olhando para o coração. Então, se você deixar entrar no seu coração, nós temos que entender que os nossos olhos são as janelas do nosso coração. O que você está deixando entrar? O que você está olhando? O que você está fazendo? Então, Jesus vem falando assim, olha, você cuida com seus olhos. A lei diz que você não deve adulterar. A lei, você ouviu o que foi dito na lei. Eu digo, se você olhar para ela com desejo sexual, você já cometeu adultério. Você tem que pedir perdão. Então ele vem trazendo a graça, que a graça vem para uma... Ele vem trabalhando, Mateus 5, 6 e 7, ele vem trabalhando no caráter cristão. E todo cristão tem que conhecer isso. E isso deve ser ensinado na igreja. Meu irmão, principalmente nós moramos numa região praiana. Né? O verão é muito... Porque a moda é feita para depredar a mulher. A moda é feita para desnudar a mulher. Geralmente. Porque a moda... Isso atrai a visualização. Não é porque é feito geralmente por os grandes estilistas, são homossexuais. Né? E as grandes, não todos, mas são... E eles fazem isso. O homem sempre bem vestido e a mulher sempre... eles apelam muito para o lado sexual. Eles acham que a beleza está na sexualidade. Nós vivemos isso. E o mundo nós vivemos assim. Você vê em comerciais de venda, geralmente, quando bota mulheres bonitas, para sexualizar, para tentar atrair aquele produto, ou atrair os olhos. Né? E ele diz, olha, você cuida. Cuida nesse mundo que você está vendo. Isso é coisa para ser pregado na igreja. Cuida no mundo que você está vivendo. Porque a lei diz não adulterarás. Mas eu digo que se você olhar, se você tiver desejo sexual, você já adulterou. Não precisa nem cometer o ato. Você adulterou? Você precisa da misericórdia de Deus para pedir perdão. E Jesus vem trazendo isso. E nós não vimos essa mensagem, a mensagem cristocênica, a mensagem de Cristo, ser pregado muito nas igrejas hoje. Hoje existe muito culto. Então, você chega na igreja para resolver os seus problemas e você vai ouvir uma mensagem de culto. Você não vem ouvir uma mensagem de transformação de vida. Há pessoas que dizem que se pregar isso, a igreja não enche nunca, né? Se pregar essa... Mas nós temos que valorizar a mensagem de Cristo. Quem enche ou quem não enche é o Espírito Santo.
Não adianta você estar cheio de gente vazia. Ela está cheia de gente cheia. Esse é o problema que muitas pessoas têm que visualizar isso e colocar o coração naqueles que estão pregando a verdade. A verdade, queridos, ela é uma oração mais poderosa do que a oração feita na mão. E a verdade, ela liberta. A verdade, quando ela nos atinge, pastor, ela nos liberta de todo mal, todo pensamento ruim. E Jesus sabia disso. Tanto é que ele foi enfático que todo homem, apenas olhar, não precisa nem ir para os pias de paz. Olha só o que diz em Jó, pastor. Vamos lá. Capítulo 31, versículo 5 e o versículo 6. Jó, no 31, 5 e 6. Jesus vem trazendo o quê? Jesus vem trazendo caráter. Você olhou, você viu, e vem mudando. E o reino é para a escolha. Reino é escolha. É o reino. Jó, capítulo 5. 31, perdão. 31, 5 e 6. Capítulo 31, versículo 5 e 6. Jó, no 31, último capítulo. No final de Jó. Jó, no 31, no 5 e 6. Quer dizer, o reino é uma questão de escolha. Você escolhe o reino ou não. Agora, o reino é renúncia. É negar-se a si mesmo. Jesus, aquele que vinha para mim, negue-se a si mesmo. Quando ele fala negar-se a si mesmo, ele fala negue os seus desejos. 31, 5 e 6. Negue os seus desejos, negue as suas intenções. Quer dizer, um reino é renúncia. Deus, aquele não diz que é obrigado. Diz aquele que quer vir para mim, negue os seus desejos, negue-se a si mesmo. Olha só o que diz em Jó, capítulo 31, versículo 5 e 6. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tem culpa. Se eu meus pés quiser me enganar, né? Se eu quiser me enganar, Deus pede sobre mim, quer dizer, vem falando sobre isso, sobre pessoas que estão se enganando, muitos enganam-se a si mesmos. Muitos vêm para a igreja, não querem mudar de vida, pedem oração, aí não acontece o milagre, porque eles não querem mudar de vida. Porque a oração nós fizemos, mas depende de uma mudança de vida, depende de uma renúncia. Não adianta você vir para cá e continuar indo para o barão da vida, as coisas não vão mudar. Você precisa querer mudar. Aí não muda, aí o que acontece? Ah, não deu certo, não deu certo. Não acontece, né? A mudança de atitude, pastor, materializa o milagre em nossas vidas. Não adianta a gente receber orações, ficar pedindo orações e não mudar as atitudes. Ele disse, quando ele fala assim, você se pecar no seu coração, já começou a ter, o Senhor se dirige à raiz do mal. Qual é a raiz do mal? É um coração mau. A raiz do mal é um coração mau. Diz aqui, no versículo 5, se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, eles me pesem em balança justa. Então, se eu ver que a pessoa que vive no engano, ela vai ter problemas por viver na falsidade e viver no engano. Veja bem, pastor, isso aí é uma coisa que nós temos que deixar Jesus falar. Somente a cruz pode mudar um coração mau. O coração mau só pode ser mudado através da cruz. Se nós não olharmos para a cruz de Cristo, não deixarmos ser transformados na cruz, onde a velha criatura morre e nasce uma nova criatura, esse coração mau só é mudado através da cruz. É só Jesus que muda o coração mau. Quer dizer, nós temos que aprender que a mudança depende da cruz de Jesus. Ali é a mudança. O que é? Deixar Deus transformar. Deixar Jesus entrar no teu coração. Porque quando ele entra no teu coração, ele muda, ele tira o que é mal. Porque o que é o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Se você olhar cientificamente, a escuridão não existe. Existe a ausência de luz. Cientificamente, o frio não existe. Existe a ausência de calor. E para nós, o mal não existe. Existe a ausência de Deus. E quando Deus chega, o mal sai. Mas não falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Pastor, estamos tratando o livro de Mateus, falando de Jesus. Ele vem trabalhando no ser humano. Ele vem dizendo o ser humano que vem para ele precisa ter um coração mudado. Segundo a lei, diz que era na aparência, quando você agia. E Jesus dizia, não, você vai trabalhar o seu interior. Ele vem trazendo isso, ele vem trazendo agora a graça, ele vem trabalhando no seu interior. Olha só o que ele vem dizendo no versículo 29, pastor. É Mateus capítulo 5 e versículo 29. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha só. Jesus vem dizendo, e Jesus está dando os seus sermões, dizendo o seguinte: portanto, se teu olho direito, que por motivo de escândalo, arrancam e atira para longe de ti. Viu? Vai continuar o versículo. É como dito anteriormente, o Senhor nos ensina a usar métodos que eram simbólicos. Quer dizer, o que ele vem dizer? Ele está dizendo que nós devemos fazer mutilação, que você deve se mutilar? Não. Ele está dizendo que você não vai fazer coisas para que não escandalize o seu irmão. Ele vem trazendo caráter. Porque hoje ninguém quer. Eu vivo a minha vida. Os outros não estão nem aí. E cristianismo não é isso. Cristianismo é você faz parte de um corpo, você se preocupa com o seu irmão. Ele vem dizer, o teu olho direito, arranca. Ele não está dizendo que você vai se mutilar. Mas você vai deixar de fazer coisa para que o seu irmão se escandalize. Então não faça. E isso não é... Quer dizer, o cristianismo não é preocupado consigo, você se preocupa com o outro. Isso é o verdadeiro cristianismo. Essa é a mensagem da cruz. Porque o cristianismo nada mais é do que influenciar as pessoas a fazer o bem. É isso que o texto aqui, a leitura, está nos levando a exercitar. Né? Se alguma coisa vai prejudicar alguém, é melhor você não faça, você vai antes, jogue fora do que fazer. Aí não, segundo conjunto. Pois é melhor para ti que se perca um dos teus membros, tá? De que todo o corpo seja lançado no inferno. O Senhor não está falando isso literalmente que você vai arrancar um corpo, mas está falando o seguinte, que você vai deixar de fazer aquilo para que não haja pecado. Por quê? No anterior ele está dizendo sobre o adultério. E se você for cego, você não tem como chegar e não adulterar. Quer dizer, você vai deixar de fazer coisa para você não cometer o pecado. Se você for ler o versículo todinho, está dizendo, olha, você deixa de fazer isso porque você não vai pecar. Porque o pecado dos olhos contamina todo o corpo, né? Todo o corpo leva a mancha do pecado, não é? O pecado lança o corpo todo no inferno. Não é só o olho que vai para o inferno. Então, deixa de fazer aquilo para você pegar. E ele tá dando que nós somos um corpo. Então, você deixa de fazer alguma coisa por amor. Hoje, ninguém faz nada por amor a ninguém, não é ensinado isso. Você não faz nada por amor a ninguém, não. Quem se escandalize, que mude. Que se escandalize. E Jesus não diz isso. Não, se ele se escandalizar, muda você. Não deixa que ele se escandalize. Porque a Bíblia diz que o forte tem que suportar as fraquezas do fraco. Nós temos que suportar o fraco. Se você que se acha forte, suporta o seu irmão que é fraco. Faça alguma coisa para que ajude, querido. Nós seguimos Jesus. O Senhor Jesus, ele foi perfeito. O que alguém pode falar contra Jesus? Nada. Ele foi um exemplo. É um exemplo. Ele foi e ele é um exemplo de santidade, de perfeição, de sinceridade. E nós, como pastores, temos que agir de igual modo, porque há pessoas olhando para nós. Paulo diz, seja meus seguidores, como eu o sou de... Paulo diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, não é. Eu vi um filme, pastor, muito interessante.
Ele disse, ó, em seu lugar, o que faria Jesus? Isso é uma coisa para nós levarmos para o nosso dia a dia. O que Jesus faria na situação? Nós começamos a viver isso na nossa vida de cristão, muda. Olha só, pastor, a sequência, no versículo 30, olha só que nós lemos 9, olha só o que ele fala no 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corta-se e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A minha versão é um pouquinho diferente. Assim, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado fora. Demonstra que o fato de tal ação, de você cortar a mão, de você, esse é simbólico, isso não é literal. Ele não está ensinando a mutilação. Ele está falando que se te faz pecar, tira. Tira, não faz isso. Vamos lá, querido. Vamos lá. Tem pessoas, eu particularmente não bebo. Porque eu tenho. Mas tem algumas pessoas que tomam seu vinho. Eu vou condenar? Não. Mas agora você ir para um bar tomar vinho, é certo? Não. Por quê? Porque tem gente lá, vai escandalizar. Você não faz aquilo por causa do seu irmão. Se você vamos lá, vamos mais fundo. Você frequenta uma igreja que é tradicional. Tem uns costumes tradicionais. E foi determinado naquela igreja que houvesse aquele costume tradicional. E nessa igreja não usa brinco. É o costume da igreja. Não vou entrar num detalhe. É o costume. Não vou entrar se pode, se não pode. O costume da igreja. Você frequenta essa igreja. A irmã frequenta essa igreja. E a irmã usa brinco. Tá certo? Tá errado. Porque eu vou escandalizar um monte de gente. Por amor àquelas pessoas eu não uso. Entendeu? Enfim, eu estou dizendo coisas simples. Não adianta você ficar ali escandalizando os irmãos. É isso que eu estou dizendo. Porque vai mudando. Somente a cruz pode... Porque o apostolado, pastor, ensina também a nós ganharmos uns aos outros. Né? Paulo diz... Olha só o que Paulo fala. Paulo diz o seguinte. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo eu faço. Nem tudo me edifica e eu não me deixarei dominar por nada nenhuma delas. Olha só, quer dizer, a pessoa perder a sua alma, como disse anteriormente, a cruz é a única forma, pastor, pela qual as paixões podem ser sujeitas. Vê lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 5. Romanos, capítulo 6, por de Atos, Romanos, capítulo 6, do versículo 3 até o 5. Somente a cruz pode vencer essas paixões carnais. Não, 6, capítulo 6, do versículo 3 até o 5. Capítulo 6. Como vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. É isso? Sim, até o 5. Até o 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É uma vida nova. Vazia. Já não faz. Por que você faz? Por que você vive essa vida nova? Porque você morreu com Cristo. E foi sepultado com Cristo. E lhe dar essa vida nova. Então, quer dizer, é normal? Vamos lá. Eu não sou contra quem vive na igreja. Quero deixar bem claro isso. Mas eu não vivo na igreja. Eu tenho trabalho, comércio. E isso me dá... eu vou em algumas reuniões da empresa, do comércio. E às vezes alguns coquetéis. Pastor, olha só a visão do mundo. Aí é muito comum passar o garçom com bebida. Ele oferece bebida, geralmente bebida com álcool. Quando ele oferece bebida com álcool, você oferece para todo mundo. Oferece para todo mundo e oferece para a gente também. Hoje não mais, porque a gente está na televisão. Tem alguns hoje eles me conhecem bem pouco, mas no começo eles me oferecer. Aí você diz, não, eu não bebo. Qual é a linguagem do mundo? Você não bebe? Qual é o teu problema? Porque para o mundo tem problema quem não bebe. Quem bebe? Quem não bebe. Quem bebe não tem problema. Você não bebe, qual é o teu problema? No mundo, a linguagem normal
é você falar que você saiu com essa, saiu com aquela. É linguagem mundana. Aí você não fala mais isso por quê? Ah, porque eu morri para o mundo. Eu nasci para que essa vida que eu vivo agora é uma vida nova. E somente essa vida com Cristo nos ajuda a vencer. E você mudou. Então tem coisa que você fazia, você não faz mais. Por quê? Porque você morreu? Não, porque você... Aí é o que diz Romanos, você nasceu de novo com Cristo. Olha só o que diz versículo 11. O 6 e 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então você morreu para o pecado. Se você morreu para o pecado não atrai mais. Porque você morreu por quê? Porque você nasceu em Cristo. Você morre para o pecado. Olha o que diz o 14. O 14 diz, vamos lá. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado não domina? Porque vocês não estão debaixo da graça. Então, pastor, não, você não vai mais cobiçar, porque você está debaixo da graça. E você tem que começar a resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Isso é Jesus, isso é cristianismo, isso é cruz. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã, pastor. Pastor, muito obrigado, pastor. Valeu, pastor Zé Carlos, está sendo muito bom aqui a ilustração, o estudo, e acredito que muitos vão edificar. Agora, é importante você espalhar, divulgar esse programa aqui na TVBE e na rádio meio-dia, né, pastor? Pode dar para lá. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque estamos meditando na tua palavra. E queremos que aqueles que estão assistindo a esse estudo, que estão matando a sua fome espiritual, que essas pessoas, Pai, alcancem as vitórias, alcancem as mudanças, as transformações para elas e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã nós estamos nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com você. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e seja a paz. Deus te abençoe.